Olá, eu sou a Flávia Torres e este é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta e salva vidas, pois estamos no Outubro Rosa. E para falar sobre câncer de mama, nós vamos conversar com a doutora Rita Dardes. Ela é médica, ginecologista, obstetra e mastologista, professora adjunta do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, vice-chefe da disciplina de Ginecologia Endócrina e Climatério da Escola Paulista de Medicina, membro da Comissão Especializada de Climatério da Febrasgo e vice-presidente da UNACAM, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. Bem-vinda, doutora Rita, tudo bom? Oi, Flávia. É um prazer imenso estar aqui novamente conversando com você de um assunto tão importante. É verdade, obrigada. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada. E eu aproveito para pedir para você deixar seu like. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Se está nos ouvindo pelos tocadores de podcast, siga o PitaiaCast e deixe estrelinhas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe pelo WhatsApp para suas amigas e amigos. Rita, é o seguinte, eu vou começar aqui com os dados que eu pesquisei. Eu fiquei bem, assim, espantada. A gente sabe que o Outubro Rosa virou uma tradição para disseminar informações sobre câncer de mama, né? E eu fui buscar algumas delas, assim, e eu achei alguns dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, e eles mostram que o câncer de mama é a primeira causa, dentro de câncer, né? Dos cânceres, é a primeira causa de morte entre mulheres. E no Brasil, cerca de 40% desses casos são diagnosticados em estados avançados. Quer dizer, eu acho que essas duas informações têm uma relação, né? Porque a gente tem esse número alto de mortes e a questão da maneira como eles são diagnosticados ainda. Por que você acha que isso acontece no Brasil? Então, Flávia, na verdade, o câncer de mama ainda precisa ter uma parte educacional. Então, a gente precisa fazer advocacy, ainda em especial no Brasil, sobre a causa, né? A mulher ela ainda tem um medo que paralisa essa mulher à procura ativa da prevenção, né? Uma causa principal de um estadiamento tardio seria a detecção tardia. Né? Tem uma causa e efeito, né? É uma relação direta. Se você tem um estadiamento mais tardio, a sobrevida dessa mulher é menor. Então, vamos lá. O que acontece? Qual é o padrão ouro de rastreamento e de detecção precoce? É a mamografia. E, infelizmente, Flávia, a mamografia como cobertura nacional, populacional pelo SUS, é muito baixa. É menor do que 25%, por exemplo, no estado de São Paulo. Né? Nossa, e é um estado totalmente desenvolvido e rico, né? Rico. E a meta do INCA, do Ministério da Saúde, é atingir 60% a 70% da cobertura populacional com rastreamento. Então, nós estamos muito aquém, né? Então, uma vez que você não consegue detectar o tumor antes dele ser palpável, né? Você consegue, infelizmente, pegar esse tumor quando ele já está maior. Que a mulher percebe e vai à procura, e aí a sobrevida dela é menor. Certo. Agora, vamos voltar um pouquinho para a gente entender bem essa questão do câncer de mama, né? Vamos pensar assim, quais são os fatores de risco para uma mulher desenvolver o câncer de mama? Assim, tem alguma coisa assim genética? Ou hoje se fala também de epigenética, a gente fala de fatores ambientais. Como que é isso? Perfeito, Flávia. Esse ponto que você tocou é muito importante. O câncer de mama, na sua maioria, em 80% a 90% do seu caso, ele é esporádico. Esse termo esporádico é que não tem uma conotação genética,
tá? Apenas 10%, então, é mais ou menos genético. E uma vez sabendo disso, a gente tem que tomar alguns movimentos para a gente tentar diminuir alguns fatores desse ambiente que não tem a ver com a genética para reduzir esse risco. Então, vamos lá. A gente pode classificar os fatores de risco em fatores modificáveis, então, que eu tenho o poder de reduzir isso com algumas modificações, e os fatores imutáveis. Então, vamos começar com os imutáveis, né? Que é mais difícil e que a gente tem que lidar com isso. Imutável, histórico familiar. Né? O histórico familiar eu não tenho como mudar. Então, em especial, ficarem mulheres atentas se você tem parentes de primeiro grau com câncer de mama. O que é primeiro grau? Mãe, pai e filhas, né? Se você tem um ou mais parentes de segundo grau, em especial quando o câncer de mama da sua família foi antes da menopausa. Isso tem uma característica mais familiar. Outra característica familiar é câncer de mama masculino na família, câncer de mama bilateral na família, câncer de mama e ovário na família. Então, quando você tem a combinação, e hoje também a gente tem uma percepção de câncer de pâncreas associado a câncer de mama também. Então, hoje, a histórico familiar de câncer é muito importante a gente fazer durante a nossa consulta médica. Então, histórico familiar, outra coisa que não dá para mudar é ser mulher, né? 99% do câncer ocorre na mulher, 1% ocorre no homem. Então, ser mulher já é um fator de risco. A idade, conforme a gente vai envelhecendo, há aumento da chance de termos o câncer, né? Ele é um processo fisiológico, né? Se todas nós vivêssemos até 120 anos, todas teríamos câncer de mama. Então, isso não dá para mudar. Outra coisa é a idade da primeira menstruação. Quando você tem a menarca, que é a idade da primeira menstruação, antes dos 12 anos, é um fator de risco. Quando você tem a menopausa, que é a parada da menstruação, depois dos 55 anos, também é outro fator de risco. Ter filhos depois dos 30 anos ou não ter filhos também pode aumentar um pouco o risco. Isso dá para mudar? Não, porque você não escolhe, né? Agora, vamos falar então dos fatores que cabem a nós, mulheres, fazer um movimento. Atividade física. Atividade física regular, sistemática, de 30 minutos, 3 vezes a 4 vezes por semana. Ele, de moderada intensidade, Flávia, é capaz de reduzir em até 30%. Gente, né? que beleza, ainda traz uma alegria de viver, né? Alegria Faz de toda a viver, diferença no Flávia. dia da gente E fazer além atividade disso, física. A atividade física ele tem um plus de uma proteção cardiovascular. Você reduz risco de hipertensão, de dislipidemia, que é aumento do colesterol, de risco cardiovascular, de diabetes. Então, vejam quantos benefícios a mulher pode ter, né, com isso. Então, isso é um fator, a atividade física, que dá para a gente modificar. O consumo de álcool, Flávia. Hoje, as mulheres, elas consomem mais, às vezes, álcool do Bem que mais, o né? homem, né? Então, assim, é um hábito que se criou que não é saudável do ponto de vista oncológico e cardiovascular. Então, a gente pode consumir 2 cálices de álcool diário, isso aumenta seu risco para câncer de mama. O tabaco também não contribui para o cardiovascular e nem para doenças oncológicas, então também não é uma coisa modificável. Outra coisa modificável, o uso indevido dos hormônios, né, Flávia? Quando você, hoje, com a geração implantes e ficar sarada a qualquer custo, as pessoas estão abusando dos hormônios. Um uso indiscriminado. Eu não sou contra a terapia de reposição hormonal. Eu sou contra a terapia de reposição indevida. Totalmente indiscriminado e sem acompanhamento nenhum, né? Nenhum, e dosagens erradas. Né? Então, isso é errado. Então, isso a gente consegue modificar. Né? Outra coisa que a gente consegue modificar é
é você ter a disciplina de fazer a sua visita anual ao ginecologista, né? Isso porque a palpação de uma especialista na sua mama é diferente da própria mulher. A gente tem estudos comparando que o especialista, alguém treinado, ele tem a capacidade de perceber o nódulo antes da própria mulher, o tamanho. Então, esses são os cenários, né? Então, o álcool, a atividade física, a visita anual ao ginecologista, a você ter uma alimentação, Flávia, adequada. Isso que eu ia te perguntar. Tem alimentação adequada e tem a inadequada, né? O que você acha que tem que ficar de fora para uma prevenção ativa de câncer de mama? Então, assim, inadequado. A gente sabe que as gorduras saturadas, a gente sabe que o consumo excessivo de açúcar, ele é condenável para o metabolismo. Ele acelera fatores de crescimento. Então, ele não é legal para câncer em geral, em especial o câncer de mama. Então, diminuir consumo de gorduras saturadas e diminuir consumo de açúcar, gente, né? O que é inaceitável? Os embutidos. A gente sabe hoje os embutidos como eles são ricos em radicais livres, né? Então, eles aumentam mesmo o risco de câncer em geral, intestino, né? Os embutidos. A gente sabe que tudo que a gente tem que abrir é ruim. É aquele velho ditado, né? Melhor você descascar do que desembalar. Exatamente. Básico, né? Isso é básico. Isso é básico. Nós precisamos de um prato rico em cores. Então, nós queremos muitos laranjas, verdes, legumes, verduras. E as frutas, Flávia, as frutas vermelhas. Elas têm uma ação antioxidante importante. Pitaia, falando nisso, né? A framboesa, a ameixa, o morango, tudo isso, eles têm essa atividade antioxidante. Então, é importante, né? A dieta rica em soja também é boa, né? Então, Flávia, o que a gente não quer? Aqueles alimentos industrializados, né? Sabe aqueles suquinhos de caixinha? Não é legal. Muito açúcar, né? Muito açúcar. Não é legal. Parece muito ingênuo, né? Mas não é legal. Parece que não, isso não é legal. Então, menos refrigerante, corantes. Flávia, isso não é legal para o sistema em geral, né? Então, isso tem uma influência e beber muita água. A água é muito importante para o funcionamento do corpo em geral, tá? Muito bem. Voltando, você tocou agora na questão da diferença do médico fazer o exame clínico e do autoexame, né? Antigamente, a gente tinha um foco muito grande no autoexame. E isso acabou, acho que percebeu-se que não era tão eficiente assim, né? Hoje, qual que é a frente da prevenção? Então, eu acho assim, Flávia, o autoexame não morreu, tá? O que a gente tem que dar só mais pontos a quem merece. Então, em outras palavras, o autoconhecimento, a mulher tem que conhecer o corpo. Isso é fundamental. Então, Flávia, é importante você, durante o banho, se apalpar. É importante você perceber se há algum abaulamento, alguma retração, alguma coloração diferente na sua mama, alguma saída de secreção pelo mamilo, se você tem algum linfonodo, que é algum gânglio embaixo do braço. Isso a mulher tem que ter esse autopercepção. Então, isso é mandatório. Mas a gente percebe que quando há algum sinal, ele não é, muitas vezes, tão precoce. Então, por isso que a mamografia, ela tem um peso maior. Entendi. Né? Quer dizer, porque talvez se a mulher se detectar alguma coisa, pode já ser alguma coisa avançada, porque está num tamanho tal que você está sentindo. Exatamente. Porque o precoce é uma coisa que é totalmente palpável. Às vezes é uma milímetro, uma calcificação, menos, alguma coisa. 4 milímetros, você não vai conseguir palpar, nenhum médico. Só que a mamografia vai conseguir. Então, certo. É essa a dica que a gente fala. Mas, assim, o autoexame, mulheres, é importante o autoconhecimento. Então, a dica,
vai palpar as suas mamas durante o banho, que desliza a mão, né? Com o sabonete é mais fácil de se perceber, e depois da menstruação. Flávia, se você menstrua, no período pré-menstrual, aparece um monte de bolinha. Tudo coisa. É lógico, porque é típico da variação hormonal. Então, fazer o autoexame após a menstruação. E a mamografia, a dica também. Se você tem 40 anos ou mais e continua menstruando, não vai fazer no período pré-menstrual, porque dói muito. Então, uma dica é fazer sempre assim que acaba a sua menstruação. Legal. Agora, falamos em estágios, né? Estágio avançado. Será que dá para você explicar aqui para gente o que são esses estágios ou estadios que vocês, médicos, dizem, né? Que o paciente ele se encontra no momento do diagnóstico. Isso eu acho que é importante, claro, né? Então, assim, o que é... A gente divide estadiamento de acordo com aonde está o câncer. Se ele é localizado na mama... tá? Ou se ele é sistêmico, ele é metastático, Flávia. Então, por exemplo, o estádio 1 é aquele mais suave, que está apenas na mama, né? E aí a sobrevida está altamente ligada a esse estadio inicial, então maior sobrevida. Quando a mulher já está no estádio 4, que é o máximo, ele já tem câncer fora da mama e da região axilar. Então, ele tem câncer, por exemplo, nos ossos, no pulmão, no cérebro. Então, é metastático. Então, o câncer, ele migrou e conseguiu atingir outros focos. Então, quando a gente está no estadio mais inicial, que a gente chama estadio 1, ou estadio 2, ainda está local. 1, 2, 3, 4. 4, isso. Tá. E a gente sabe que o estádio 1 e 2, eles são menores, claro. O 2 já tem algum acometimento axilar, mas é um número X. Então, você tem tratamentos menos agressivos conforme o estadiamento mais inicial. E tratamentos mais agressivos, porque você tem que combater outros focos no estadio mais avançado. Entendi. E esse estadio, ele vai também um pouco que definir o prognóstico, né, dessa pessoa. Com certeza. Exatamente. Então, tem um link direto de sobrevida e estadiamento. Então, estadios, por exemplo, estadio 0, que é o carcinoma in situ. In situ não atravessou a camada basal. A mulher está curada. A gente pode falar isso. Ela é curada. Então, você resseca aquela área, você faz uma radioterapia e a mulher está curada. Tá? Estádio 1 também é inicial. A mulher vai ter que fazer a retirada do quadrante, fazer a radioterapia. Em alguns casos, a depender de outros fatores, pode ou não usar outros artifícios, como a químio, como a hormonioterapia. Mas a sobrevida dessa mulher é maior do que um estadio 3, né? Então, tá totalmente ligado, né? E em tratamento, o que tem de novidade, assim? Tá. Eu achei interessante você falando agora, que primeiro que dependendo do estadio vai ser uma opção, desde só aspirar, você tem radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia... Tem imunoterapia também para câncer de mama? Então, o câncer de mama, né, Flávia? Quais são os tratamentos mais clássicos? Vamos falar desde das eras de tudo, né? O mais clássico é a mastectomia, que é a retirada total das mamas. Esse é o mais antigo, que hoje ele perdeu muito esse valor porque as técnicas cirúrgicas têm demonstrado uma segurança oncológica quando você faz, por exemplo, a quadrantectomia. Qual é a diferença da mastectomia para a quadrantectomia, né? A quadrantectomia é quando você retira um pedaço da mama e reconstrói essa mama. E o que os trabalhos mostram, Flávia? Que tanto a mastectomia quanto a quadrantectomia, a sobrevida livre de doença, a sobrevida total dessa mulher, não muda. Ah, é? Então, por isso que hoje existem as cirurgias menos invasivas, que a gente fala. Então, mas ainda
existem casos que há necessidade de mastectomia. Não é que tá... Mas a gente usa menos, tá? Então, a gente tem como abordagem cirúrgica, a gente tem a mastectomia retirada total, a quadrantectomia, a retirada parcial daquela mama. Nós temos uma técnica que preserva a pele e a areola, e só retiramos o recheio, que é a mastectomia com preservação de pele e areola. Isso também é uma outra técnica. Aí a gente coloca, por exemplo, uma prótese no lugar daquele recheio que foi retirado. Nós temos como abordagem a radioterapia, que é complementar a uma ressecção parcial da mama. Toda vez que fica a mama, que não é retirada, a gente tem que complementar para irradiar os focos que ficaram lá. Então, tem que complementar com radioterapia. Em alguns casos, há necessidade de fazer a quimioterapia. E hoje, Flávia, temos a imunoterapia, que é algo fantástico, porque a gente tá... O câncer de mama, ele não é igual para todas as mulheres. Ele é muito heterogêneo. Hoje, a gente trata vários tipos de câncer de mama, a depender do tipo biomolecular que ele se encontra. Isso você vai descobrir quando faz a biópsia. A gente já vai falar de biópsia também. Aí, então a gente tem a imunoterapia e a gente tem os anticorpos monoclonais, anticorpos que são ligados às drogas. Então, hoje, temos tipos de câncer específicos com tratamentos específicos para aquele tipo. Então, a gente tem uma assertividade na resposta terapêutica maior, Flávia, porque a gente não trata todo mundo igual, né? E a questão de queda de cabelo, são todos os tratamentos que você falou que são... Então, a gente vai ter vários tipos de tratamentos, todos vão ter queda de cabelo ou alguns não vão ter? Não, a queda de cabelo, Flávia, ocorre com a quimioterapia, tá? A quimioterapia, infelizmente, ela pode causar isso. O mais importante, graças a Deus, é transitório, né, Flávia? De verdade, eu sei que é duro, porque é uma área muito importante para a mulher, para o nosso autoestima. Mas, assim, hoje existem algumas estratégias para diminuir a queda, né? A gente tem umas bolsas que coloca na cabeça, como uns capacetes gelados, que você faz tentando preventivamente uma redução de queda. E, em alguns casos, você tem sucesso disso, né? Mas, de qualquer maneira, isso pode ocorrer, isso é um efeito adverso da químio. Quais são os outros efeitos adversos da químio, né? Muito náuseas, mal-estar. Então, e graças a Deus também os recursos para ter uma químio de melhor qualidade existem. Então, nós temos drogas antiebéticas que são potentes, Flávia. A gente tem como recursos para diminuir plaquetopenia, para diminuir leucócitos, assim. A gente tem drogas para combater tudo isso que pode acontecer com a químio. Então, a gente está muito mais avançado no tratamento. Que bom, né? Porque eu acho que já é um momento tão difícil para a mulher. Eu acho que o que melhor tiver de recurso, né? E o SUS tem bastante. É isso que eu ia te perguntar. Essas coisas avançadas estão no SUS? Então, não todos, né, Flávia? É por isso que a gente faz advocacy, a gente trabalha no terceiro setor, na UNACAM, justamente para a gente ir atrás de leis, para que a gente inclua os medicamentos para o Sistema Único de Saúde, para fazer esse link do terceiro setor, né, com a mobilização popular, para a gente trazer mais recurso para o SUS. Mas, olha, eu posso dizer que eu trabalho, né, na Unifesp e a gente tem hoje um tratamento muito bom, multidisciplinar dentro do Sistema Único de Saúde. E que é fundamental para o tratamento da mulher com câncer de mama. Quem são os agentes, os atores que vão trabalhar para esse tratamento? Não é só o mastologista. Nós temos o mastologista, nós temos o radioterapeuta, nós temos o oncologista, nós temos a fisioterapeuta, nós temos a psicóloga, nós temos a enfermeira.
Tudo isso, esse time, Flávia, ele tem que trabalhar em conjunto. Porque, olha, são vários atores mesmo atuando para o tratamento integral dessa mulher. Que legal. Que bom que no SUS a gente está começando a ter Tem. isso mais desenvolvido, né? Porque é importante que todas tenham acesso mesmo. Claro. E você estava falando da gente saber que é importante descobrir qual é o tipo do câncer de mama. A gente faz isso com a biópsia, não é? Isso, então... Agora, você tem a... Eu vi que tem biópsia tradicional e agora tem punção aspirativa. A punção é uma novidade? É uma coisa... Não. Assim, ou são coisas quais diferentes? são os tipos de... Então, toda vez que você tem uma suspensão que tem um nódulo... Primeira coisa, mulheres. A descoberta de um nódulo não significa câncer. A maioria não é câncer. Isso é super importante. Mas, olha, eu já descobri um nódulo, né? E ali eu brinco com a doutora Rita, que ele é meu amiguinho, né? A gente de vez em quando a gente vai lá falar oi, né? Você só monitora, mas é que é um susto mesmo. Até a minha primeira vez que eu olhei, eu sou daquelas que fuçam o exame, nódulo, eu fiquei super assustada. Lógico, porque é real. Sempre passa, né? Mas isso é importante que eu diga, né? Nem todo nódulo é câncer. No entanto, todo nódulo merece ser visto pelo médico para distinguir entre benigno e maligno, né? Então, aí, o que faz a diferenciação? Nós vamos fazer uma biópsia, tá? Se você tem uma suspeita daquele nódulo, nós vamos fazer uma biópsia. Nessa biópsia, você pode ter 3 tipos de biópsias hoje. A gente tem uma com agulha grossa, que chama corbiópsia, que você faz tiros. É como se você faz tiros e retira um fragmento do tumor, daquele nódulo. Você retira vários fragmentinhos. Ele faz um barulho, é uma anestesia local, é uma cânula mais grossinha e que faz tiros e retira um filete do tumor, vários filetinhos. E nós temos uma punção aspirativa de agulha fina, que esse é uma agulha fina, como o próprio nome diz, e você aspira. Isso é quando você acha que aquilo é nódulo, mas na verdade é um cisto. Você aspira um líquido e acabou. E acabou. Mas até você pode fazer diagnóstico de câncer com isso? Pode, mas não é o mais usual. O mais usual é você tirar um fragmento. Pedacinho mesmo, claro, porque você tem que analisar o tecido, né? Tem que fazer a exame imunistoquímica, anatomopatológico. Né? E aí, você tem um terceiro tipo que chama mamotomia. É uma agulha grossa que introduz dentro do local a ser pesquisado e você aspira o conteúdo. Então, são 3 tipos. O mais utilizado para nódulo, sem dúvida nenhuma, é a corbiópsia, né? É isso, Flávia. Legal. Então, o que você diria para uma paciente que não gosta de fazer e não faz mamografia porque dói? Então, primeiro vamos desmistificar alguns fatos, né? A mamografia não causa câncer de mama, a radiação. Isso tem gente que fala. Que acredita, é um mito, né? Não, eu só faço ultrassom. Eu tenho paciente. Eu só faço ultrassom porque a mamografia tem radiação e vai me causar câncer de mama. A mamografia, tem uma radiação pequena e estudada ao longo do tempo para ser realizada anualmente a partir dos 40 anos e com estudo prospectivo mostrando que essa adição, né, ao longo dos anos não vai causar aumento de câncer de mama. Então, existe comprovação científica para isso, não é um achismo, né? Existe estudo com doses adicionais e acumulativas mostrando uma segurança, tá, Flávia? Outra coisa importante é que a época certa de você fazer mamografia, para não doer tanto. Né? Se você menstrua, de fato, se você fizer no período pré-menstrual, amor da minha vida, você vai ver passarinho verde de dor. É verdade, Flávia. É verdade. Agora, então, essas dicas
tem que ser ditas, né? Nunca usar creme, nunca usar nada sobre as mamas antes de realizar, tá? Para não ficar tendo que repetir, porque senão dá falsa imagem, aí vai ter que repetir mais vezes, aí vai doer mais. Eu acho que, assim, uma coisa importante, Flávia, não é gostoso? Não. Não é gostoso, mas é factível. Todas nós fazemos. É rápido, né, Flávia? Não é uma tortura eterna, né? Não, ela é muito rápida. É incômodo. E se for muito incômodo para você, você pode tomar um analgésico, não tem problema. Por exemplo, uma dipirona. Pode. Você pode tomar uma dipirona, né? Um Tilenol, né? Com um paracetamol, você pode tomar, né? Então, se for tão incômodo, mas é factível. Mas não acho que dói. Cada uma tem, claro, uma percepção, mas para mim, sinceramente, é totalmente tranquilo. Exatamente. A maioria. Assim, às vezes a gente ouve muito, né? Eu acho que também tem isso. Antes de você começar a fazer, você ouve, você já começa a ouvir, ai, dói, você já tem um preconceito e já vai com isso na cabeça, já vai com né? isso, achando que vai ser horroroso, não tem coragem, né? Exatamente. De fazer, mas vai lá e faz, e não é tudo isso não, eu acho que é tranquilo. Eu também acho, eu acho que dá para fazer uma vez por ano. E se fosse uma vez por mês, tudo bem, né? Exatamente. E a partir dos 40 anos, a indicação anualmente. Anualmente. A partir dos 40 anos. Certo, tem que fazer, mulherada. Isso salva vidas. Isso reduz mortalidade, tá? E você acha que... O que você acha, assim, que uma paciente... pensando agora, assim, numa mulher que foi diagnosticada. O que você acha que ela mais precisa nesse momento de diagnóstico? Isso, Flávia, ela precisa de uma rede de apoio, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante para a paciente conseguir passar por todas as etapas e fazer o percurso. Porque, Flávia, não é rápido o tratamento, em geral, né? A depender do estadiamento, claro. Mas, em geral, ela vai percorrer steps, alguns passos, que é a navegação dessa mulher. A gente vai ter que navegar essa mulher. Por isso, a importância da rede de apoio. E quem é a rede de apoio? É alguém que vai direcionar essa mulher, que hoje é a navegação que a gente fala, que pode ser uma enfermeira, um assistente social, pode ser uma voluntária, né? E o que essa rede de apoio vai fazer? Vai levar essa mulher para algum centro especializado para que nesse centro tenha todos aqueles atores que eu comentei no começo. Porque como envolvem várias especialidades, essa mulher vai ter que passar de mão em mão, em mão em mão. Então, é melhor que seja um centro terceirizado, né? Adaptado para o tratamento integral dessa mulher. Você sabe que eu li alguma coisa sobre o fato de que o índice de abandono de companheiros é muito alto? Lógico. Como que você vê isso no consultório, na tua prática? É verdade. Porque o que acontece? Em primeiro lugar, você está mexendo com uma área de sexualidade dessa mulher, né? As mamas... ela vai muito além só da estética. É uma área exógena, né? Uma área, assim, de sexual mesmo, né? E existem maridos que não conseguem lidar com isso. Assim, a minha mulher vai perder a mama. Existe, infelizmente, ainda uma cultura machista que ela vai ser menos mulher, né? Parece brincadeira, né? Parece mentira, sim, parece conto, assim, né? Mas, infelizmente, existem maridos que abandonam a mulher porque acha que ela vai ser menos fêmea, ou que não dá conta, ou durante o tratamento, né? Se a mulher passa por uma quimioterapia, Flávia, ela vai entrar numa menopausa, mesmo que ela não esteja. Então, ela vai ter, além de todo o tratamento oncológico, ela vai ter aquele mal-estar da menopausa. Ela vai ter secura vaginal, ela vai ter fadiga, ela pode apresentar os fogachos, ela pode
estar mal, ela pode estar num mal-estar do geral, assim, e ela não tem a disposição. Então, ela não vai querer, muitas vezes, ter uma relação sexual durante. E tem marido que é ignorante, Flávia. Tem marido que não suporta isso. Pois é. Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que, na verdade, quem não vai dar conta, né? A mulher não vai dar conta, mas quem não dá conta disso, acho que é o homem, né? Exatamente. Não está preparado, né? Não a gente está preparado. Fazer então, eu coisa, falo que o câncer de mama, Flávia, não é uma doença da mulher. É uma doença da família. Sim, claro. Porque impacta nos filhos, impacta no marido, entendeu? Por quê? Os filhos também, né? Os filhos, de repente, veem a mãe sem o cabelo, veem a mãe cansada. Tem tudo. Então, por isso a rede de apoio, Flávia, a rede de apoio que eu falo, e as voluntárias têm um papel fundamental nisso, né? A UNACAM, que eu trabalho, que eu sou voluntária, é importante que a voluntária tenha esse papel de dar um apoio familiar. A gente tem terapeuta familiar, você sabia? Que legal. Que faz um vai serviço, trabalhar exatamente vai trabalhar isso, exatamente né? essa questão. Então, você precisa de ter apoio na família, orientação e um sistema que trabalhe com tudo, né? Um tratamento integral dessa mulher. Rita, eu queria só voltar uma coisa aqui que eu esqueci. Ainda tem aquela prática de quando você detecta, acho que quando alguma mulher tem parentes de primeiro grau que tem câncer de mama, ela faz aquele teste do BRCA1 e o 2 para saber se ela já tem. Sim. Em alguns casos, tem gente que opta por fazer a mastectomia radical. O que você acha disso, desse procedimento? Então, conforme eu falei, Flávia, é super importante durante a consulta médica um histórico familiar. Lembra? Que eu expliquei que a gente tem que fazer uma anamnese, uma consulta médica de como os entes acometidos por câncer em geral. A depender desse histórico, Flávia, vai nos trazer uma luz assim de alerta. Essa mulher merece um estudo genético de câncer familiar, que chama. Que isso é uma pesquisa genética de câncer familiar, que é um estudo dos genes para ver se há mutações. Então, hoje, Flávia, a gente está aprendendo, em especial naquelas pacientes com parentes de primeiro grau com câncer de mama, traz uma luz maior. Pacientes que têm um câncer de mama, por exemplo, muito cedo, pacientes com antes dos 40, é muito mais preditor de ser genético. Aquela paciente que já me traz uma história de câncer familiar masculino, de câncer de mama, já pode, a gente fica com um alerta. Então, tem alguns dados na histórica que vai nos ditar, essa mulher merece, né, a pesquisa. E hoje, Flávia, numa recomendação da American Cancer Society mesmo, que é custoso, mas a gente deveria pesquisar em todos, né? Seria o certo, né? Porque você tem estratégias de trabalhar com os entes daquela pessoa. Por exemplo, se eu pesquiso o seu câncer e eu tenho estratégia para trabalhar com a sua filha. Certo. Né? Então, isso é importante. Se você é uma mutante, né? Você fez o estudo genético, você detectou a mutação, sim, nós temos algumas ferramentas para trabalhar, ou, vamos supor, você não teve o câncer de mama ainda, uma outra suposição. Eu estou te acompanhando, só que você tem um histórico muito importante familiar, e aí você decidiu fazer um estudo genético, porque você tem um histórico familiar importante de câncer. Eu te mandei para uma geneticista, esse seria o caminho correto. A geneticista vai pedir um painel genético de câncer familiar mais adequado à sua história, né? Existem vários, hoje a gente trabalha com alguns. E aí, a depender, você apareceu mutante, o que eu faço com você? E aí? Existem 3 caminhos a seguir, né? Eu posso te propor uma cirurgia de redução de risco, que chama,
cirurgia de redução de risco, que é o que você falou. Eu posso realizar uma adenomastectomia, a retirada da glândula mamária, preservando o CAP, o complexo areolo-papilar e a pele. Então, eu só retiro o recheio e fazer isso preventivamente, mesmo sem o câncer, preventivamente. Por quê? Eu reduzo em 95 a 99% de risco de aparecer. Né? E, além disso, essas mutações, elas aumentam o risco também para câncer do ovário. Não é só mama. Tá? O BRCA1, o BRCA2. E aí, a gente oferta a essas mulheres a oforectomia também. Também é retirada do A retirada ovário. dos ovários. Então, isso é uma estratégia. A outra estratégia que eu te falei, existe a outra estratégia, um segmento clínico. Né? Você pode fazer um segmento só a cada 6 meses, olhando por ressonância magnética essas mulheres, não só mamografia e ultrassom, aí tem já que é mais específica. Análise. Aí você faz isso. Então, são maneiras, você pode ou só observar, né, mais de perto, ou a cada 6 meses, ou tomar uma ação. Você pode fazer isso. Né? Então, isso não é errado. Tá, entendi. Aí o médico vai analisar conforme a necessidade. A necessidade de cada uma. De e cada opção, né, dela também. Claro, também. Rita, quando, assim, eu queria encerrar perguntando para você, assim, quando você deve receber bastante diagnóstico, né? O que você fala para elas? O que você diria aqui para uma pessoa que talvez esteja nos assistindo, que tenha acabado de receber um diagnóstico de câncer de mama? Ai, Flávia, ótimo, né? Assim, primeiro, você não está sozinha, né? O mais importante é saber que o câncer de mama não é sinônimo de morte. Isso é fato. Aliás, o câncer de mama, em especial, hoje a gente denomina uma doença crônica, né? Porque os tratamentos estão tão avançados, Flávia, que mesmo os estadiamentos mais avançados, a sobrevida muito dessa maior. mulher é muito maior. Que hoje a gente tem estratégias, a gente tem imunomodulador, a gente tem os anticorpos, a gente tem a químio, a gente tem o hormônio. A gente vai mudando de estratégia e dando mais sobrevida para essa mulher. Então, o primeiro conselho que eu dou, não desespera. Você não está sozinha, procure uma rede de apoio. A rede de apoio é sempre importante. A gente tem várias ONGs, não é só a Unacam, mas eu falo pela Unacam, porque é a qual eu pertenço. Assim, tem pessoas que vão navegar você, te dar estrutura emocional, te fazer participar de terapias familiares, que isso é muito importante. E não dormir no ponto. O que quer dizer isso? Às vezes a gente nega, né, Flávia? A gente tem aquela informação e não, eu tenho paciente que demora para começar o tratamento. Então, isso também é um ponto de sobrevida. Não é só a detecção precoce, é o tratamento adequado na hora certa. Exato. Porque você reduz. Você pode reduzir mortalidade ou por um estadio inicial ou por um tratamento efetivo. E se você une os dois, a sobrevida é maravilhosa. Porque se você está diante de um estadiamento inicial e um tratamento super efetivo e na hora certa, essa mulher vai ter uma sobrevida tranquila. Mulheres com câncer metastático, a gente tem qualidade de vida hoje. A gente tem vários grupos de mulheres com câncer metastático. Então, mas o ponto que eu quero fazer, não desespera, você não está sozinha nessa empreitada e procure uma rede de apoio e um tratamento mais próximo possível de ser iniciado e adequado. Maravilha, doutora Rita, muito obrigada por todas essas informações. A gente tem que ressaltar que o diagnóstico precoce salva vidas, né? Se cuidem, procurem médico. Alimentação, deixe um tempo, né? A mulher tem que ter um tempo para ela mesma, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que o sistema imunológico, você tocou num ponto, né? Que existe um link, muitas vezes, de depressão, de angústia,
Esse estresse, né, do dia a dia. Com aumento de risco. E eu acredito, sim. Por quê? Porque você vai ter um impacto no seu sistema imunológico. Todo mundo hoje pode desenvolver câncer. Por que não são todas as pessoas que desenvolvem? Porque umas têm um sistema imunológico mais competente que os outros. Então, isso faz a diferença. Como? A epigenética. É você tendo uma boa alimentação, dando força para o seu sistema imunológico, você praticando atividade física, dando mais bomba para o teu sistema imunológico, você tendo aquela garrafa meia cheia, aquele olhar para meia cheia, não para meia vazia. Problema, todo mundo tem. Mas como encarar o problema é que faz a diferença. Então, eu quero que vocês encarem o problema. Pode chorar, a gente tem que chorar, tem que pôr para fora, mas saber que no dia seguinte tem uma luz. A gente vai renascer e fazer um dia diferente. É isso aí, que lindo. Doutora Rita, muito obrigada. Ai, foi um prazer. Espero ter colaborado. Muito bem. Beijo. Beijo. Obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like se está assistindo pelo YouTube, se inscrever no canal. E se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast. E siga e deixe estrelinhas também. E se você gostou desse conteúdo, assistiu até agora, passe pelo WhatsApp para suas amigas e seus amigos. Um beijinho, tchau, tchau.